Era do Áudio. A melhor coisa na hora de ensinar é me perceber como alguém que produz conteúdo de fato e pode contribuir com outras pessoas com o que eu já sei, né? Entender que demora um tempinho pra você construir uma audiência, demora um tempo pra você construir um relacionamento e tal. Então, manter um podcast por muito tempo, eu vejo que é a maior dificuldade deles. Então eu adoro botar o fone de ouvido e ficar editando aqui o dia inteiro sem precisar falar com ninguém, sem precisar interagir com ninguém, só entrar aqui no meu mundinho e criar dentro da edição. Com a demanda de curso, acaba me puxando pra poder me expor mais, pra poder publicar no Instagram, pra eu me expor mais, né? E responder dúvidas de alunos e tudo mais. Isso é bom porque exercita um pouco da minha paciência e exercita também a minha até empatia, eu diria. Eu sou a Ananda Garcia e nesse podcast vou conversar e aprender com os profissionais que fazem os sons e os conteúdos que a gente ama ouvir. E se você também é dessa tribo, cola aqui e ative os seus ouvidos, porque você está na Era do Áudio. E hoje, só para variar um pouco, a gente vai falar sobre podcast, que é o tema que até então tá dominando essa primeira temporada da Era do Áudio. A gente vai falar sobre como é ensinar outras pessoas a fazerem podcast e também sobre as opções de carreira dentro desse mercado, que ainda tem muito para crescer, eu espero. E quem se junta a nós hoje é um expert, eu adoro acompanhar os conteúdos dele, as caixinhas de pergunta que ele faz lá no Instagram. Ele começou como editor de podcasts, trabalha na área desde 2015 e hoje é, além de editor, produtor e professor na área. Já trabalhou com alguns dos maiores podcasts do país, como o Flow, o Podpah, e marcas como a Elanco Pets e iFood. Gabriel Tuller, tô mega feliz de falar contigo hoje. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado meu convite. Obrigado pelo convite, Ananda. É um prazer poder estar falando aqui e é um prazer falar de podcast. Eu adoro falar de podcast, então onde estiver falando sobre podcast, me chamarem, eu vou e falo o tempo que for necessário. Que bom, que bom. Eu também. Gabriel, tu tá com curso, né? Já faz aí alguns anos, se eu não me engano. Como é que é esse rolê de ensinar as pessoas a criarem o seu próprio programa de áudio? Sim, eu tô com curso desde 2019, desde novembro de 2019, eu fiz ele em formato de MVP, que a gente chama, né? Então eu verifiquei quem tinha interesse em fazer esse tipo de coisa, lancei o curso sem ter todas as aulas completas, eu fui meio que construindo ele junto com os primeiros alunos pra ver o que eles queriam de conteúdo, o que eles queriam aprender, qual que é a ordem das atividades e tal. Então fui construindo isso junto com os alunos. A melhor coisa na hora de ensinar é me perceber como alguém que produz conteúdo de fato e pode contribuir com outras pessoas com o que eu já sei, né? A gente tem um pouquinho daquela síndrome do impostor de achar que, primeiro, o que a gente tá falando é muito óbvio, que todo mundo já sabe, e outra, que aquilo não faz diferença pra vida da pessoa que tá consumindo. Mas a partir do momento em que a gente começa a ensinar, a gente percebe que existe gente que não sabe aquilo que a gente sabe e é por isso que a gente ensina. E não tem pergunta, ou pergunta burra, ou pergunta estúpida, enfim, porque muitas vezes eu também já me parei pensando sobre isso em outros momentos em que eu pensei em criar conteúdo sobre determinado assunto que eu domino. E aí eu pensava, nossa, as pessoas que estão me seguindo, os colegas da área, vão ver que eu tô falando talvez obviedades, entre aspas, mas quem é o meu público, né? As pessoas com quem eu quero me comunicar, elas não sabem isso. Eu preciso, muitas vezes, né, ter que falar o básico e tal. E eu acho que descer, talvez, desse, entre aspas, salto, não é bem a palavra ideal, mas pra explicar pras pessoas, eu acho bem interessante mesmo. Pois é, isso acaba acontecendo no caso do meu curso para ensinar podcast especificamente, né, é muito mais difícil de ver algum tipo de material. Então, assim, eu vi que eu aprendi meio que, assim, como boa parte das pessoas que começaram a fazer podcast anos atrás, aprendeu meio que na tentativa e erro. Então, ele ia tentando e ia errando, não sabia o que fazer, procurava ali fora, perguntava para outro amigo que já fazia 6 meses antes de você que descobriu a coisa nova. Hoje em dia, a gente tem essa abundância muito grande de conteúdo, mas ao mesmo tempo não tem tanta gente falando
falando sobre criar podcast, né? Criar ou pensar em podcast de forma profissional mesmo, assim. Ou você tem alguém que é muito empolgado com o conteúdo de podcast e começa a fazer por conta própria, e você tem gente que é muito travada porque não sabe nem por onde começar, né? Não sabe o que escolher de equipamento, não sabe como que faz pra publicar ele, pra estar em todas as plataformas e tal. E pois é, assim, onde tu acha que os teus alunos esbarram? Imagino que deva haver diferentes perfis de alunos, assim, mas é mais assim, ok, transformar meu conteúdo em uma coisa estruturada. Eu tenho muitas ideias, sou muito empolgado, mas como transformar isso no podcast? Ou é a questão técnica? Onde tu acha que eles empacam hoje? Hoje, o que eu vejo que mais trava os alunos ou que desanima eles, né, é o fato de o podcast ser uma mídia de longo prazo. É muito difícil eles entenderem isso logo de primeira. Entender que demora um tempinho pra você construir uma audiência, demora um tempo pra você construir um relacionamento e tal. Então, manter um podcast por muito tempo, eu vejo que é a maior dificuldade deles. Seguido de como eu vou arranjar tempo na minha semana pra poder fazer um podcast e editar e publicar e fazer todo o rolê que envolve criar podcast, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade. Interessante. Então, assim, tu consegue ver muitas vezes o progresso deles, assim, quando eles são teus alunos, tu consegue ver pessoas lançando os seus primeiros episódios, animadas, assim, elas não procrastinam, elas começam a fazer o curso e vão lá e conseguem publicar, elas conseguem chegar nesse momento de fato, mas o desafio é manter, tu diria, seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. Sei lá, em uma semana elas consomem o curso inteiro, super empolgadas, colocam no ar, mas aí depois, como o processo ele acaba se repetindo, né? Chega um momento em que você não tem mais o que aprender, é só manter aquilo que você tá fazendo. Claro. Todo o processo que envolve a criação de podcast, né? Ele é repetitivo, ele vai se repetindo a cada semana. E é por isso que eu tenho também grupo de alunos, né? Em que todo mundo se incentiva. A minha ideia é que as pessoas se incentivem e, gente, tô com uma dúvida aqui, tô com um pouco ouvinte, o que eu faço? Olha, eu tenho um podcast também ao mesmo tempo que você, 6 meses, 3 meses, e eu tô fazendo isso aqui e tá dando resultado, faz assim também. Então, o grupo de alunos eu acho algo muito positivo, sabe, pros próprios alunos em si, em que eles vão se incentivando uns aos outros e eu também vou dando esse incentivo pra eles. O que é diferente de só consumir um curso e você não ter esse contato, né, tanto com o professor, que eu tiro dúvidas pontuais, quanto com os outros alunos ali, seus colegas de turma, que também podem estar passando por momentos parecidos com você, podem estar utilizando os mesmos programas que você, e eles podem tirar dúvidas melhores do que o próprio professor, às vezes. Esse aspecto da comunidade é muito bom, né, pra gerar esse incentivo e até um pouquinho de compromisso entre um e outro, assim, Sim. Eu tô fazendo isso, tu tá fazendo aquilo e tal, e mostrar o progresso de cada um. E por curiosidade, Gabriel, qual é o perfil da galera que te procura? Que são o futuro do podcast do Brasil, quem sabe? É mais, assim, empreendedores que querem podcast pros seus negócios, querem ganhar, autoridade, aquela coisa como é podcast, ou é uma galera mais apaixonada por um tema, assim, ou quem sabe estudantes de jornalismo, assim, qual é o perfil deles? Tá começando a diversificar agora o perfil das pessoas, mas quem chegava muito até mim, até pelo meu trabalho na internet com outros influenciadores, né, com edição e tal, então chegava muita gente que era empolgada com o assunto. Te acompanho do Bibotalk, Que é um podcast que eu edito. Queria fazer um podcast também igual o dele. Sobre o mesmo assunto, sobre aquilo lá. Então vem muita gente por hobby, que é apaixonado por um assunto, quer falar sobre aquele assunto, seguido de agora tá começando a vir alguns empresários, algumas pessoas que são empreendedores, estão começando agora, autônomos, que estão começando a querer colocar ou se prontificar, né, botar sua autoridade na internet. Esse perfil de pessoas me procura mais não pro curso, mas sim pra consultoria, que é algo mais direcionado pra eles. Claro. É um serviço que tu também oferece, então, pra empresas e... Sim, porque o curso ele envolve uma curva de aprendizado, né? O empreendedor ele tem outra opção, que é ou me contratar minha empresa pra executar isso pra ele, ou ele treinar um time, ou enfim, botar alguém do time dele pra poder fazer internamente da empresa dele, e aí a consultoria serve pra isso, pra que eu possa direcionar de acordo com o que ele faz. O que acontece muito é de que às vezes o cara já comprou os equipamentos todos. Ele gastou 10, 20, 30 mil até comprando equipamento, comprando câmera, comprando microfone, e aí depois ele vem atrás da consultoria e pergunta, e aí, o que eu faço com esses equipamentos que eu comprei aqui? Como é que eu uso ele?
E aí a gente tem que fazer isso acontecer, né? Sim, mas cá entre nós, o ideal seria talvez primeiro procurar consultoria e até tu dar as orientações sobre os equipamentos, não? Exatamente. Primeiro você procura o que fazer e depois você toma uma ação a partir do que foi direcionado pelo profissional, né? Sim. É tipo se automedicar e depois ir ao médico É isso aí. perguntar, e aí, tomei esse remédio aqui, tá bom? Gabriel, conta um pouco, assim, da tua relação com as tuas duas principais vertentes de trabalho, né? Então, assim, tu é um profissional de áudio, né? E tu tira mais a tua satisfação de onde? E, assim, satisfação, mas também dinheiro, se quiser falar também, tá tudo bem. Tipo, o que tu curte mais, assim? Essa experiência de ter uma comunidade, de ensinar os teus alunos, ou a rotina de trabalho, assim, efetivamente produzindo e editando áudio? Porque eu imagino que sejam rotinas completamente diferentes, assim, estilos diferentes de trabalho, ou tô enganado? Não, é isso mesmo. Eu tenho uma personalidade que ela é um pouco mais introspectiva. Então eu adoro botar o fone de ouvido e ficar editando aqui o dia inteiro sem ninguém, sem precisar falar com ninguém, sem precisar interagir com ninguém, só entrar aqui no meu mundinho e criar dentro da edição. Com a demanda de curso, acaba me puxando pra poder me expor mais, pra poder publicar no Instagram, pra poder abrir caixinha de perguntas, responder as mesmas perguntas todos os dias, botar algum conteúdo no feed baseado nas dúvidas das pessoas, enfim, ela me puxa pra eu me expor mais, né, e responder dúvidas de alunos e tudo mais. Isso é bom porque exercita um pouco da minha paciência e exercita também a minha, até a empatia, eu diria. A gente, às vezes, quando a gente sabe de algum assunto, nossa, isso é muito fácil, cara, por que você tá perguntando isso se isso você resolveria no Google em 5 minutos procurando a mesma coisa? Mas aí a gente exercita isso de entender que nem todo mundo é como a gente é. Eu sou um cara muito curioso, então eu vou pesquisar review até não poder mais de equipamento de áudio, de equipamento ou de como fazer determinada atividade no programa XYZ. Mas tem gente que não, tem gente que vai simplesmente travar e perguntar pra alguém que ele acha que já é autoridade pra poder saber mais. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria só ficar aqui dentro do meu escritório com fone de ouvido, editando sem interagir com ninguém, somente entregar o áudio e tudo mais. Eu adoro essa parte de criar, é o que eu mais gosto de fazer e até por isso que eu não deixei de prestar serviço a partir do momento em que eu comecei a vender o curso. É uma característica importante pra quem quer trabalhar com edição de áudio, tu acredita? Poder, assim, ter essa capacidade de trabalhar, entre aspas, sozinho, muito focado, ficar horas focado, ouvindo e reouvindo a mesma coisa. Porque pra muitos pode ser um trabalho até entediante, eu imagino, né? Tu acha que isso é uma característica importante nessa profissão? Olha, se não é importante você ter isso, é importante você desenvolver. Porque, por exemplo, eu sou formado em design gráfico. Então, diferente de fazer uma peça de design, propriamente dita, né, para rede social, ou o que quer que seja, em que eu posso conversar com outras pessoas enquanto eu tô fazendo essa atividade mais mecânica, talvez, editar áudio exige um compromisso de você colocar o fone de ouvido e imergir naquele conteúdo. É necessário que você faça essa imersão no áudio. É impossível você, enquanto tá conversando, tá editando. É impossível, não tem como fazer isso. E quem fala que consegue fazer isso tá mentindo, porque ou não tá editando direito ou não tá conversando direito. É uma característica que é necessária pra um editor. Sim. Os primeiros episódios do Caravela Brasileira, que é meu outro podcast, eu acho que eu editei os primeiros 4. Ficou um desastre, né? Não vou nem comentar. E eu lembro, assim, que eu mergulhava naquilo, eu era absorvida por aquela tela e por aqueles fones, e depois eu parecia que a minha alma tinha sido sugada, assim, pelo além. Era uma coisa intensa, né? E, assim, claro, o episódio, sei lá, era 1 hora, eu demorava 3 horas pra editar, mas assim, claro, eu, uma pessoa que não sou uma profissional da área, né? Sim. Mas eu sempre pensei, eu acho que tem que gostar muito, né, daquilo. Sim, tem. E aí depende também da complexidade do áudio, né? Imagina o Nerdcast de RPG, que é um baita de um longa-metragem em formato de podcast. O quanto que não tem que imergir para que a experiência seja diferente e excepcional, né? Para quem tá ouvindo. O quanto de tempo gasto, tempo investido não vai ser para poder transformar aquela experiência, né? Não, é impossível você fazer isso trocando ideia com outra pessoa. Em relação ao mercado do podcast no Brasil, né, esse tema que todo ano a gente fala, é o ano do podcast no Brasil, não, agora é o ano do podcast no Brasil, né, sempre é o ano do podcast no Brasil, gente. Sim. De fato, né, eu acho que desde 2018 para 2019, né, começou a dar uma evoluída grande, a gente tá vendo, né, mais e mais podcasts, a gente começa a ver, né, podcasters profissionais, mas o que eu percebo, de modo geral, é que às vezes o podcast é uma coisa até secundária. Eu tenho o canal no YouTube, mas também tenho o podcast. Me parece que ainda não é o
conteúdo ou a mídia principal, né, que é o ganha-pão daquelas pessoas, né? Parece que a gente ainda não chegou lá. O que tu acha que falta ou quais os desafios, assim, na tua opinião, pra gente alcançar esse momento em que, fazendo aquela comparação, o podcaster, ele vai ganhar tanto quanto o youtuber, por exemplo? O que precisa, pra mim, é uma maturidade maior em relação a entender que o podcaster, ou quem tá começando a fazer podcast, precisa se colocar, precisa pensar como uma empresa de si mesmo, né? A gente tem muitos amadores, muita gente que faz por hobby, o que não tem nada de errado quanto a isso, mas poucos conseguem virar a chavinha de entender que aquilo precisa ser profissional para ele começar a monetizar. Então, precisa ter uma frequência, precisa ter um mínimo de qualidade, precisa ter um mínimo de investimento em si mesmo, investimento no próprio podcast dele para poder entender que aquilo vai ser algo que possa gerar uma renda para ele. Então acho que esse pensamento de profissionalização é algo que eu sinto que falta bastante aqui no mercado brasileiro. O que também começou assim no mercado de influenciadores. Ele é um pouco assim, pensando no youtuber, pensando no influenciador de rede social, ele ainda é um pouco assim, né? O que acaba acontecendo é que as agências de publicidade acabaram vendo nessas pessoas boas fontes de renda para elas mesmas e elas entram em contato, abordam e convidam eles para poder gerar renda. O que não aconteceu ainda com o podcaster, porque ainda está muito inicial e também é um pouco mais difícil das próprias agências e das próprias pessoas entenderem o que é o podcast, né? Com esses anos do podcast no Brasil aumentando, a gente teve uma mudança muito grande na mídia. Então, hoje em dia, enquanto poucas pessoas pensam em fazer um podcast somente em áudio, que é o que a gente está fazendo aqui, muita gente já pensa em comprar uma câmera, comprar uma mesa de corte, comprar microfones, braço articulado e um monte de coisa e chamar as pessoas presencialmente. Eu já tive dúvidas, por exemplo, fazendo um parênteses aqui, de eu só consigo gravar à distância, meu podcast não vai dar certo, como é que eu faço isso? Você vê que mudou bastante a cabeça de quem tá entrando na mídia de podcast. E muita gente tá querendo começar pra ser uma espécie de youtuber 2.0 hoje em dia. Então o cara, ele cria um canal no YouTube, ele tem um canal de cortes do podcast dele e ele começa a convidar um monte de pessoas e falar aleatoriamente, esperando que aquilo vá tornar, por algum motivo divino, sei lá, que aquilo vai ser uma fonte de renda pra ele, que ele vai conseguir em 1 mês e meio, primeiro, reaver o dinheiro que ele investiu, segundo, ele vai largar o emprego dele e poder fazer isso. Enquanto a gente não tiver essa maturidade de entender que o podcast, ele tem diferentes formatos, ele tem diferentes formas de fazer as coisas acontecerem, eu acho muito difícil a gente conseguir pensar nisso, assim, pensar de forma profissional no próprio mercado de podcast. Uma coisa que eu vejo muito nos Estados Unidos, eu acompanho o mercado de lá, é que lá, desde o início, o cara tá começando a fazer o podcast, ele já pensa em Media Kit, ele já pensa em criar audiência, ele já pensa em criar uma comunidade, ele já pensa em produtos de lojinha dele, ainda que tenha pouquíssima gente que vai comprar. O americano adora esse negócio de fazer camiseta pra tudo. Então, ele já começa a fazer isso, ele já entra em comunidades, ele já compra cursos, ele já tenta começar a se profissionalizar pra fazer aquilo. Ainda que ele tenha 20, 30 ouvintes, ele já consegue entrar em contato com um anunciante, colocar um spot de patrocínio no podcast dele. Aqui a gente não tem muito essa maturidade. A gente acha que simplesmente fazer e eu me esforçar muito, as pessoas vão olhar o que eu tô fazendo. As marcas vão procurar automaticamente. Isso, sim. Exatamente. A gente se baseia nas exceções que são os youtubers gigantes. Os caras que estão 2 anos fazendo YouTube estouraram e acha que é assim que vai acontecer, só que em 1 mês. Eu acho que é meio isso que falta, assim, pra gente entender o mercado de profissionalização de podcast, entender que ele tem diferentes formatos, que dá pra gente fazer, não precisa ser todos do estilo Flow e Podpah, não precisa ser assim, dá pra fazer de outros formatos, dá pra fazer storytelling pra empresas, dá pra fazer entrevistas com outras pessoas, enfim, tem infinitos formatos e dá pra gente fazer isso sem precisar esperar que as coisas aconteçam por sorte, mas sim fazendo por conta própria, né? E, Gabriel, tu trabalha, né, tem uma relação com grandes criadores de conteúdo do Brasil, né, podcasters, até youtubers também. A figura do, digamos assim, um representante comercial pro podcast. Assim, eu imagino que os podcasters grandes, né, eles tenham essa pessoa. É óbvio, a pessoa que tá começando por hobby, ela provavelmente não tem como pagar. Eu não vou contratar eu, Ananda, aqui, comecei, tenho, sei lá, 5 episódios, contratar um agente pra me divulgar, né, uma pessoa que eu não posso pagar. Mas qual tu acha que é a importância desse tipo de profissão e até se existissem mais pessoas que fossem
tem, tipo assim, representantes comerciais para podcast. Às vezes eu acho que falta uma pecinha nesse conjunto de coisas. Eu fico pensando assim, sei lá, eu tenho um podcast de médio porte, papapi, papapó, e tem marcas que poderiam super se interessar nesse podcast, mas eu tenho a cabeça de um criador de conteúdo, eu não tenho aquela cabeça comercial, aquele tino para vendas, não sei me vender. Parece que falta uma peça no meio do caminho, sabe? Que poderia ajudar esses podcasts a serem encontrados por marcas. Sei lá, tô viajando, o que tu acha? É um caminho mesmo, é um caminho muito interessante, mas assim, voltando um pouquinho, eu acredito que o podcaster, ele precisa passar por essa experiência de não saber que ele não tem tino de vendas, que ele não consegue fazer um acordo comercial, que ele não consegue fazer isso sozinho, e aí sim entrar em contato com um profissional. E por outro lado, entender que esse profissional também precisa entender que existe esse mercado crescente e ele tá perdendo a oportunidade de entrar nesse mercado. Ainda que ele não cobre, sei lá, um valor muito grande de comissão para poder fazer esse tipo de serviço, ele já poderia começar com podcasts de médio porte, entrar em contato com eles e começar a profissionalizar esses podcasts, porque, como eu falei, boa parte dos podcasts ainda não tem nem Media Kit, eles não sabem como fazer esse tipo de proposta comercial, nem sabe que existe isso, para ser bem sincero. Tem gente que acha, como eu falei, tem gente que acha que é sorte e simplesmente uma marca vai bater na minha porta e vai anunciar, sabe? Eu tô fazendo um podcast num dia, no outro o iFood entra em contato comigo e fala, eu quero botar a minha marca aí com vocês. Mas ele não sabe os números, ele não tem um MEI, ele não consegue emitir nota, ele não sabe essas etapas, a marca dele não tá registrada, sei lá, ele não consegue pensar nisso. Então, assim, eu acho que falta esse profissional sim, mas falta primeiro esse profissional ensinando aos podcasters que eles precisam tentar fazer isso e entrando em contato com esses podcasters para poder oferecer esse tipo de serviço. Essa é uma das coisas que eu acabo fazendo no curso, meio que indiretamente, mas que eu tô prestando atenção, né, e vendo que quanto mais gente tá chegando para me pedir consultoria, eu vejo que isso é uma crescente, sabe? Os podcasters que estão começando a crescer, eles não sabem o que eles fazem, e quem tá começando agora, que tem essa possibilidade de já começar certinho, já entender e se entender dentro do mercado, começar a pensar e oferecer isso, né, pra marcas e tal. Sim, sim. Quem sabe esse vai ser um próximo passo, eu concordo. Eu acho que esse é um gap, usando palavras americanizadas, né, que tem aí na indústria dessa questão das pessoas, né, aprenderem que é preciso pensar como uma empresa de si próprio. Isso me fez lembrar uma outra questão que também quero muito a tua opinião em relação a isso. Eu estudei jornalismo, né, Gabriel? E aí, no jornalismo, assim, pelo menos na faculdade que eu fiz, a gente era criado para trabalhar na TV ou na rádio, ou no jornal, mas nas grandes mídias, né, nos grandes canais, né, e quem não fazia isso era loser, assim, tipo assim, não tinha um pensamento empreendedor ou um pensamento pode ser além disso, era um pouco limitado. Resumindo, na minha geração, né, eu me formei em 2013, as formações de rádio e TV, de jornalismo, eram voltadas para trabalhar nas grandes mídias dentro do formato mais tradicional. E eu não sei se tu tens alunos, né, que são do jornalismo, de rádio, etc. Eu queria saber se hoje as faculdades estão ensinando também para além das mídias tradicionais, ou ainda falta, assim? Olha, ainda falta bastante, porque faculdade demora um tempo para se adaptar às novas realidades, né? Voltando um pouquinho, a minha faculdade eu fiz de design gráfico e meu TCC na faculdade em 2015 foi sobre podcasts. Era para criar um podcast para empresa, para agência que eu trabalhava, agência de publicidade que eu trabalhava. Então eu tive que fazer todo o trabalho de briefing, de criação de marca, criação de projeto e execução do projeto de podcast lá para a empresa, né? Fiz todo um trabalho de identificar potencialidades. Se eu for dar uma olhada no trabalho, boa parte das coisas que estão acontecendo hoje em dia, eu já tava falando lá em 2015. Então, assim, e eu tive que vender pro meu professor, ensinar pra ele o que era um podcast, porque ele não sabia o que era. E ele já era um professor com 20, 30 anos de magistério, sabe, de ensino, sabe? Ele já tinha muito tempo, ele já sabia muita coisa, claro, sobre design, sobre marketing, sobre isso, mas eu sinto que hoje em dia ainda não mudou muita coisa. Poucos entendem. Algumas faculdades, acho que talvez faculdades mais particulares, né, universidades particulares, acabam se atualizando com mais rapidez. Então, eles pedem para alunos de jornalismo começarem um projeto de podcast. Eu já vi alguns professores de ensino médio já começando a fazer também esse tipo de tarefa para os alunos, né? Criar um podcast, fazer isso e executar esse projeto. Então, tá começando a mexer, a melhorar. Mas eu ainda sinto que falta muito ainda pra gente caminhar em relação ao estudo formal sobre o podcast, sobre o que ele pode fazer, sobre as potencialidades dele, sobre o potencial
diferencial da mídia como um todo. Eu acho que as universidades, em geral, têm um currículo mais engessado, demoram mais para se atualizar, né? Muitas vezes, não é sempre que o professor vem do mercado, muitas vezes ele é um acadêmico apenas, né? Então, isso se reflete, óbvio, né, que é importante tudo. Quando eu penso hoje em fazer uma nova formação sobre podcast, né, aprender isso ou aquilo, eu sempre penso nos cursos que são ali mais rápidos, mais práticos, mais pontuais. No outro lado, você tem esses cursos mais rápidos e são diretos, né? Mas eles não têm a rigidez, eu diria, ou a acurácia de um estudo formal. Então, ele não vai saber qual que é a ordem de começar a ensinar determinada atividade. Ele vai simplesmente falar, eu faço assim e é assim que eu faço. Ele vai só fazer como é que ele faz. Ele não vai pensar na experiência do aluno recebendo aquela informação ou tendo essa graduação, essa gradação de conteúdo de que ele precisa começar por isso antes de passar pela outra etapa. Antes de eu ensinar, por exemplo, aqui falando de edição, o aluno a cortar o áudio, eu preciso ensinar ele a baixar o programa, abrir o programa, criar uma pastinha com os áudios e importar aquele áudio pro programa, e aí sim ele vai aprender a cortar. O que essas pessoas de curso mais rápidos fazem, eles falam, abre o programa, já corta aqui, esse aqui é o atalho que você vai pegar e vai cortar e tudo mais, e é assim que eu faço. Se você não entendeu, bota em velocidade 0,5 e você ver o que eu tô fazendo, sabe? Enquanto o ensino tradicional, ele tem essa preocupação com a experiência do aluno em aprender, em aprendizado, o ensino hoje em dia, ele não tem nenhuma preocupação com isso. Ele simplesmente vai só fazer uma espécie de gravar a tela de como ele faz e fala, se vira aí porque eu me virei. Já que a gente está falando sobre as profissões, né, sobre as formações, né, para atuação dentro do setor de podcast, quais são os principais cargos, digamos assim, Gabriel, que a gente encontra hoje quando a gente pensa no podcast sendo produzido no âmbito, assim, mais de uma rede de podcast, de uma agência de podcast, de um veículo de comunicação, que é diferente do podcaster que começa a fazer e que ele faz tudo, né? Sim, hoje o que eu vejo, como o mercado está começando a amadurecer, ele está importando atividades que já eram executadas em outros âmbitos, em outros locais. Você pensa muito hoje que algumas agências e muitas agências de próprio podcast, né, produtoras de podcast, eles procuram muito, não só por editores de áudio propriamente dito, mas ele procura por um gerente de projetos, por exemplo, que é um profissional que vai organizar as etapas e demandas de cada um daqueles projetos executados para uma marca específica. Então ele vai colher o briefing, ele vai entrar em contato com um jornalista ou com alguém que vai fazer a pesquisa de pauta, e aí falando de podcasts mais profissionais, não podcast como hobby. Então ele vai agendar com as pessoas que vão participar daquela chamada, ele vai orientar em relação à gravação. O gerente de projetos, ele é quase um produtor, então ele vai cuidar dessas etapas para que tudo ocorra da melhor maneira possível, para que o projeto seja executado. Outro emprego que eu acho que está começando também a aparecer, e aí voltado especificamente para jornalistas, é o de apresentador. Existem marcas que não querem colocar um colaborador delas para poder executar um projeto de podcast. Então ela contrata um apresentador que vai representar a marca para poder fazer podcast daquela empresa específica. E aí que o jornalista pode deitar e rolar fazendo esse tipo de atividade. E quem trabalha com rádio e TV pode ser um locutor. Eu tenho um trabalho que eu executei, que eu fiz pro iFood, foi com uma jornalista que é locutora. Então ela fez a locução de uma vinheta em que a gente construiu essa vinheta pro iFood. E é uma atividade também que é interessante, além de só editor de áudio ou gerente de projetos, né? Então, existe um mercado muito grande no backstage do podcast. Então, tem muita demanda para pesquisa de pauta, tem muita demanda para gerente de projetos, tem muita demanda para produtor, a pessoa que vai organizar as gravações, que vai orientar as pessoas que estão gravando. Existe muita demanda para próprio videomaker, que geralmente tem um equipamento de áudio, que ele pode ir até o local de gravação, fazer essa gravação localmente, ao invés de remotamente, com o equipamento dele profissional, e depois entregar para a produtora fazer a edição e continuar o serviço, continuar o trabalho. Então, muita demanda para backstage de podcast que não está necessariamente ligado a fazer propriamente a gravação ou a edição do áudio, né? Isso também tem, isso talvez é o que é mais visível pra gente, mas existe muito essa demanda de backstage aí. Até para produzir, né, essa pauta para nossa conversa de hoje, eu fui reescutar os créditos de um dos episódios da Praia dos Ossos,
Negócios, que é um podcast narrativo, né, muito, muito bom. Aqui, quem não ouviu, escute. E daí eu tava escutando, né, os créditos finais, eram mais de 10 profissionais, né, mais de 10 cargos diferentes. Claro que um podcast narrativo, na minha percepção, ele envolve também muito trabalho, também trabalho de pesquisa, captação externa e tudo mais. Mas assim, é um podcast que créditos eram mais de 10. De novo, Sim. né, pensar no podcast sem ser só, eu que sou fanática por, sei lá, aviões falando no microfone. Não, sabe? Pode ser uma coisa mais robusta no âmbito empresarial e até assim a identidade sonora, a identidade visual, coordenação digital, a pessoa que vai transformar aqueles áudios ou vídeos, vai fazer aqueles audio flyers ou audiogramas para as redes sociais, tudo isso, né? Pode ser um produto de mídia, né, que vai funcionar como se fosse, sei lá, um canal no YouTube, não sei. Isso, mas é isso mesmo, ele é um produto de mídia e pouca gente vê ele como produto de mídia. E é por isso que tem muito mercado pela frente, tem muito mercado a ser explorado dentro da mídia de podcast, porque a mídia de podcast, ela pode ter diferentes profissionais trabalhando em prol de um mesmo objetivo, assim como você tem numa agência de publicidade, uma campanha de marketing, vamos supor aqui. Pode ter um designer, pode ter alguém que vai cuidar do branding, alguém que vai cuidar de um hot site, alguém que vai cuidar da campanha, do lançamento, de anúncio patrocinado, de ativação do podcast com influenciadores, por exemplo, um gerente comercial entrando em contato com marcas para poder anunciar dentro do podcast. Pode trabalhar a partir disso, né? Ela pode acabar expandindo para esses outros profissionais aí. E tem redes de podcast, até de meios de comunicação. Antes de entrar nesse mundo, eu tinha a ingênua percepção de que, aquela pessoa que tá apresentando faz tudo. E aí depois fui saber que não, a pessoa chega, muitas vezes a pessoa chega e apresenta. Ela tem uma pauta, ela chega e apresenta, mas tem uma série de profissionais ali que produzem, né? Então, esses, quem sabe, né, você que tá ouvindo, que se interessa, né, pode pensar, quem sabe eu posso ser um produtor de podcast para um meio de comunicação, etc. É interessante pensar nisso e, de novo, eu espero que as faculdades pensem nisso, porque na minha época não pensavam. Aqui fica aqui minha frustração. E outra coisa também, falando aí das profissões e voltando também lá na parte que a gente falou de edição. Esses dias eu li uma entrevista que falava sobre equipes para podcasts narrativos e da dificuldade de encontrar um profissional que possa fazer tanto a montagem quanto o design de som. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é a diferença, se existe diferença, por que certos profissionais assim são tão difíceis e se é verdade que é difícil de encontrar profissional assim de montagem e design de som no Brasil. Certo, aqui vai minha percepção baseado em minha vivência, sabe? A diferença entre o cara que vai ser o montador e a pessoa que vai cuidar do design de som. Pra mim, o design de som, ele envolve mais etapas em relação a entendimento daquele projeto. O design de som, ele vai cuidar da ambientação e da experiência do ouvinte propriamente dito. Como que aquele ouvinte vai se sentir, ou como eu quero que aquele ouvinte se sinta quando estiver escutando esse trecho, esse segmento aqui do meu podcast. Então, o design de som, ele vai cuidar disso, dessa equalização do áudio, de entender que às vezes a música precisa estar mais alta, de às vezes tem que colocar uns passos de uma pessoa porque eu tô citando alguma coisa. Ele vai cuidar dessa experiência. O montador, ele vai ser quase que um decupador, digamos assim. Ele vai só fazer os cortes de erros e entregar para esse profissional do design de som. É isso que eu entendo como a diferença entre esses dois profissionais. E aí entra o problema. De fato, é muito difícil da gente encontrar profissionais assim, porque primeiro, ou eles são vindos diretamente da edição de vídeo e às vezes são gente muito crua, digamos assim, em relação a entendimento de projeto, de prazos, de entrega, de qualidade mesmo, de mínimo de qualidade que ele precisa entregar para aquilo. Então, às vezes é um adolescente que se empolgou com a edição de vídeo e aí botam ele para editar o áudio e ele começa a fazer porque é muito parecido. Por outro lado, você tem aqueles profissionais que são os dinossauros do mercado. Então, são profissionais que são muito difíceis de você lidar, porque ele faz do jeito dele, ele já tem 30 anos de experiência na área de design de som e ele não vai receber ordem de uma menina de 25 anos que tá falando pra ele o que ele tem que fazer naquele momento, porque ela não sabe o que tem que fazer, ele que sabe o que tem. Então, fica nesse embate muito grande, além desses profissionais cobrarem preços muito caros, que às vezes, de novo, o profissional lá, o garoto que tá entrando agora pra editar, cobra muito mais barato. Então, às vezes, a agência acaba, sei lá, equilibrando e falando, dá pra pagar aqui e depois eu resolver isso depois, do que pagar muito mais caro pra um profissional da área do mercado e ter esse problema de choque entre gerações e entre conteúdo, né, e tudo mais. A outra dificuldade que eu vejo é de encontrar profissionais que são capacitados não só em áudio, mas em entendimento do branding que envolve todo o processo daquele podcast. Às vezes o editor, tanto o garoto que tá começando
agora, quanto o cara que tem 30 anos de mercado, ele não entende como o projeto, ele é 360, ele é holístico, ele envolve outras tarefas, outras etapas, outras mídias que aquilo vai desovar e tudo mais. Então ele acaba não entendendo isso e ele se prende somente naquilo que ele tem que fazer. Então ele acaba se tornando um profissional que ele é limitado, porque ninguém vai querer pagar somente um montador. É muito difícil alguém pagar só um montador. Quero pagar um montador que entende um pouco de design de som. É isso, é justamente que eu queria chegar nesse ponto. Então, as empresas provavelmente esperam que esse profissional, que é montador, ele seja, sei lá, polivalente, assim como muitas, né, vagas de emprego que a gente vê por aí, Sim. né, tem que saber isso, X, Y, Z Sim. e tal. E que esse profissional, idealmente, tem que ter essas duas competências, então. É bom que sim. Eu sei, gente, não tem jeito. É uma porcaria. A gente tem que ficar acumulando um monte de coisa, entender de um monte de coisa que a gente não é formado, mas não tem jeito. A gente precisa minimamente aprender. O que hoje em dia a gente chama de profissional em T era o faz tudo antigamente. O profissional em T é aquele que tem uma ampla área de diferentes etapas e ele é aprofundado em uma atividade específica, exclusiva dele, né? Ele é especialista em uma área. Mas não tem jeito. Você precisa entender de outras coisas que não competem somente aquilo que você foi formado ou somente aquilo que você está interessado. Se você começa a ser um editor de podcasts, ou se você é alguém que é um montador antigo, você precisa entender sobre a dinâmica que foi alterada ao longo do tempo. Hoje em dia, os filmes, as séries, é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais dinâmico. As informações são muito mais rápidas, né? É muito diferente da época em que você começou a editar e você, por 20 anos, numa TV local, você editou dessa forma, assim. Por outro lado, você, que é um garoto que tá começando agora, que quer fazer absolutamente todas as coisas, se especialize em uma coisa só. Ainda que você tenha uma ampla visão de outras atividades, especialize-se em uma coisa só, porque à medida em que o mercado vai se capacitando mais, vai se profissionalizando mais, ele vai querer profissionais cada vez mais capacitados. Ele não vai querer um faz-tudo. Ele não vai querer um generalista que sabe um pouquinho de design de som, sabe um pouquinho de corte, sabe um pouquinho de design, sabe um pouquinho disso aqui. É claro que se você souber É bom ter as bases, né, de tudo, claro. Isso, mas se você souber isso tudo e for um cara ultra especialista em design de som que consegue criar uma ambiência muito grande, é claro que vai ter mais oportunidades para você em trabalhos mais profissionais e maiores. Então é entender essa dinâmica de mercado que foi alterada com o tempo, né? Foi mudada com o tempo. É ruim a gente ter que acumular função, mas é o que eu vejo de presente e futuro de trabalho. Assim. Eu vejo dessa forma e até teve acho que uns 2 meses atrás eu fiz um workshop online, mas desses que era ao vivo, de uma universidade estrangeira e falava de sound design para podcasters, né? Era o nome. Eu falei, vou me meter a fazer, era um dia só e tal. Uhum. E daí falava muito da diferença. Tipo assim, uma das coisas que ficou muito claro pra mim, não, mas isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse é um montador, esse é o sound designer, esse é o não sei o quê. E eu pensei assim, bom, eu tenho certeza que no mercado brasileiro as empresas esperam que uma pessoa faça tudo isso, né? Sim, é bem isso, assim. Você falou você fez workshop e tal, trazendo do que eu conheço de mercado, por exemplo, de 3D e animação de peças e tal, né? Eu vejo muito, já vi muita entrevista de brasileiro que trabalha fora do país e ele fala que ele é um profissional que as empresas lá fora ficam até muito assustadas com ele. Fala, Como assim? Você é um profissional de 3D, mas você sabe 3D design, sabe fazer montagem, sabe fazer um monte de coisa. aqui não, aqui eu tenho uma pessoa que faz a montagem, uma pessoa que faz só o cabelo do personagem, uma pessoa que faz só o rig de animação pra se movimentar e outro que faz só a renderização daquilo lá. Como é que sim você consegue fazer tudo? Que tipo de mercado que você veio? Brasil! Que tipo de mercado você veio? De onde que planeta você veio? Exatamente. Não. É isso aí, mas aí fica aquela esperança de que, ok, nós estamos... Eu acho que a gente tá evoluindo, sim, no podcast. Eu vejo, pelo menos nos últimos 2 anos, uma evolução e eu acredito que as profissões, que as competências vão ficar cada vez mais definidas aí nos próximos anos. Eu até tenho uma visão otimista, Gabriel. O que tu acha? Tu tens uma visão otimista? Sim, eu acho que sim. À medida em que as coisas vão avançando, a gente vai se profissionalizando, o mercado vai entendendo, né, as diferenças e vai se adaptando. Aí cabe o profissional da agência que já é muito apaixonado por podcasts começar a ajudar as pessoas que são mais velhas, né, a entender o mercado e falar, gente, é assim que funciona, é assim que faz uma campanha dentro de um podcast, é assim que a gente vai agir, que é a melhor maneira possível. E também esses profissionais novos que estão chegando ao mercado, entender que eles precisam ser profissionais desde o início. Eles precisam começar a pensar em ser profissionais desde o início do projeto que eles estão executando. E é por isso, voltando um pouquinho no curso, é por isso que
eu gasto um módulo inteiro do meu curso sobre por que você faz o que você faz, entendendo o seu mercado, entendendo o seu objetivo, porque isso vai definir a sua métrica de sucesso em relação ao seu projeto ou ao projeto da agência que você está fazendo. Por que você está, antes de pensar em, vou fazer um podcast para a agência que eu trabalho, para a gente, enfim, só fazer, pensa no objetivo de campanha antes de começar a executar esse projeto, porque qual que é o objetivo? É aumentar o número de clientes? É aumentar a minha ação dentro do mercado, as pessoas saberem quem eu sou, o que eu faço, o que a minha empresa faz, ou é simplesmente colocar para fora piadas, brincadeiras e coisas que a gente faz aqui no cotidiano. Então, isso tudo vai definir o que é sucesso para você dali um ano que você tá com aquele projeto sendo executado, né? E assim, ele te mantém no ar por muito tempo. É por isso que eu gasto muito tempo nisso, antes de escolha de microfone ou como que você vai fazer para gravar, o objetivo de você fazer o que você tá fazendo. Até quando você for profissional, também pensar nisso. Que tipo de podcast você quer trabalhar? Que tipo de trabalho você quer executar? É só bate-papo, é só conversa de entrevista? Ou não? Você quer trabalhar com audiodrama, com algo mais específico? Isso vai te ajudar. E aí você vai buscar, enfim, aí falando de profissional, ele vai criar o portfólio dele baseado naquilo que ele quer ser reconhecido pelo mercado, né? Eu tenho uma novidade, a Era do Áudio agora está no Pix. Se você se identifica com esse podcast, se acha que esse conteúdo é útil para você, faz uma doação pra gente usando a chave Pix, aeradoaudio@gmail.com. Eu vou deixar a chave Pix na descrição do episódio. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Muito boa essa conversa, dicas valiosíssimas do Gabriel. E por favor, Gabriel, muito obrigada. E dá teus contatos, tuas redes, como as pessoas te encontram. Nanda, obrigado pelo convite. Uma pena que já acabou, passou rápido pra caramba. Né? Como eu falei, eu gosto de falar, eu gosto de pensar sobre o mercado, sobre podcast, sobre as coisas. Eu vejo pouca gente fazendo isso e eu acho que tem uma conversa séria, madura e até realista, sabe, sobre o mercado de podcast, mais propriamente dito, a gente consegue profissionalizar melhor o mercado, né? Trazer mais pessoas ao entendimento daquilo que a gente já tá fazendo. Então, obrigado pelo convite, é um prazer. Sempre que quiser, não tiver convidado, alguém te marcar, pode me chamar que... Pode ter certeza que eu vou te chamar várias vezes, aguarde. Você não vai nem gostar, eu vou ficar toda hora te enchendo o saco. Mas assim, você pode me encontrar, você que tá ouvindo, você pode me encontrar no Instagram, @GabrielTuller, Tuller com 2 L's. Eu tô lá respondendo perguntas das pessoas, eu tô tentando colocar conteúdo mais constante lá no feed de notícias para as pessoas verem sobre podcasts, tudo que envolve podcasts, expandindo um pouco também, por que não falar sobre marketing, falar sobre design, falar sobre esses profissionais que estão ali próximos ao podcast propriamente dito. Então eu tô lá no Instagram respondendo tudo. E caso você queira aprender a fazer o seu podcast comigo, tem um curso chamado Crie Seu Podcast. É só acessar aí crieseupodcast.com.br. Em 7 dias você aprende a botar o seu podcast no ar. Eu já tive alunos que não sabia nem abrir um programa de edição e depois de uma semana ele já estava editando o primeiro episódio dele e fazendo tudo aquilo. Então tem grupo de alunos, tem conteúdo sempre sendo atualizado. Nesse momento eu tô em fase de atualizar a plataforma e colocar aulas mais recentes, aulas melhores, aulas em que desde da primeira vez que eu fiz o curso já mudou algumas coisas, então a gente tá sempre se atualizando, sempre colocando coisas novas lá, mas é claro que os princípios, eles vão se manter. Aí eu vou colocar na descrição os links depois, daí pra consulta. Tá ótimo. E caso você tenha uma empresa ou caso você não tenha tempo de fazer um curso, é só você entrar em contato comigo através da minha empresa, a Cosmódromo, cosmódromo.com.br, ou se você acessar aí podcasts.com.br, você também vai cair no site da minha empresa para poder ver tudo que a gente faz aqui. A gente faz desde das etapas de entendimento do seu mercado, entendimento do projeto que você quer executar, até a execução propriamente dita, criação de vinheta, colocar o podcast nas plataformas, executar o projeto de design, se tiver projeto de site também a gente faz, então você só tem que se preocupar com gravar e revisar o projeto que você tem aí. O restante pode deixar que a gente faz, é cosmódromo.com.br. Caso você queira também ter uma consultoria mais diretamente comigo, também é só entrar em contato através da Cosmódromo, tem lá o link do WhatsApp, você fala aqui com a minha esposa, que é cuidadora da parte ela é gerente de projetos aqui da empresa, então ela vai te explicar direitinho como é que funciona essa parte da consultoria. Geralmente são 2 encontros
usem. No primeiro eu entendo o que você quer fazer e no segundo eu trago as soluções e fica gravado, então você pode sempre voltar. E a gente tem um acompanhamento de 2 meses ali de coisas pontuais que você queira tirar de dúvida. Eu acho que é isso. Falei bastante, mas estamos aí. Maravilha, não, mas é isso. Eu quero que fale, diga, que daí depois as pessoas podem procurar e é sempre bom criar essa meio que network de profissionais do áudio, assim, porque eu acho que falta um pouco isso, assim, conectar as pessoas entre. Legal, Gabriel, obrigada mais uma vez. Te vejo aí, quem sabe, em próximos episódios. Com certeza teremos mais coisas pra falar. Ah, pode chamar, que estamos aí. Então tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail e Pix é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!